Que final de temporada foi esse? A única coisa que eu conseguia fazer depois que eu assisti ao último episódio da terceira temporada de The Handmaid's Tale ontem era chorar. E toda vez que eu penso sobre isso, meu olho enche de lágrima de novo. Que episódio! Eu sei que muita gente reclamou durante a temporada. A temporada tá lenta. Essa temporada tá muito inferior às temporadas anteriores. E eu concordo com grande parte dessas críticas. Mas esse último episódio, o episódio 13, veio pra reafirmar The Handmaid's Tale como uma das principais produções audiovisuais na televisão nos dias atuais. E é óbvio que eu ia aparecer aqui pra falar pra vocês sobre a trilha sonora dos 2 últimos episódios da temporada. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos vídeos anteriores, porque nesses 2 últimos episódios só tivemos uma única música pop. A gente teve muita composição original feita pra série pelo compositor oficial de The Handmaid's Tale, mas esses vídeos estão aqui pra analisar principalmente músicas pop. E como só tivemos uma, isso não daria conteúdo suficiente para um vídeo inteiro. Como o comprometimento com o conteúdo deste canal é muito grande, eu fiz uma entrevista pelo Instagram, por escrito, com o Adam Taylor, que é o compositor oficial de The Handmaid's Tale. Porque eu pensei, se a maior parte dos 2 últimos episódios que eu preciso falar nesse último vídeo teve trilha sonora original, composições do Adam Taylor, vou tentar aqui mandar uma mensagem pra ele. E eu fiz isso, na verdade, na semana passada, referente ao episódio 12, que não teve nenhuma música pop. E ele me respondeu no mesmo dia, me respondeu todas as perguntas que eu fiz pra ele. Eu não quis incomodar muito, então eu fiz poucas perguntas, mas o que ele falou já ajuda a gente a pensar não só o episódio 12, como o episódio número 13 também. Tivemos 3 músicas originais compostas pelo Adam Taylor que apareceram no episódio 12. Foram elas: Applause for a Refugee, que apareceu quando a June estava andando em direção ao mercado, tinha acabado de entrar no mercado, depois de ficar sabendo que o avião estaria pronto em uma semana e que os Waterford haviam sido presos. A segunda música foi Come Get Me, que tocou quando a June estava se juntando ao comandante Lawrence no túmulo da esposa dele. E a última música se chama Everything You Are, que foi tocada nos créditos. Essas 3 composições são do Adam Taylor. E aí eu perguntei pra ele quais eram os sentimentos e emoções que ele estava tentando explorar na audiência, no público, colocando essas músicas nesses momentos. Aqui do lado eu vou deixar um print da resposta dele direto do Instagram, mas eu vou ler traduzido pra vocês mais ou menos o que foi que ele me disse. Antes de mais nada, eu queria dizer que ele disse que as minhas perguntas eram wonderful. Ele respondeu: eu queria amarrar as 2 primeiras obras que você mencionou e suas respectivas cenas a outros momentos. A June, caminhando para o mercado, precisava destacar o peso que é levantado das costas dela, que é tirado das costas dela, ao descobrir sobre a prisão dos Waterford. Já a faixa para o final foi colocada para dar uma sensação de impulso e de atitude à medida que avançamos para o final da temporada. Antes de falar um pouquinho sobre essa resposta, eu já vou partir para a segunda pergunta que eu fiz para ele, porque eu acho que ela é um pouquinho esclarecedora nisso que ele acabou de dizer. Eu perguntei assim: Applause for a Refugee, que a tradução literal é aplauso para um refugiado, também foi tocada no primeiro episódio da temporada, enquanto a Emily e a Nicole eram resgatadas no Canadá. Você acha que esse momento da Emily e da Nicole sendo resgatadas e o momento em que a música é tocada no episódio 12, que é quando a June acabou de descobrir que os Waterford tinham sido presos, estão de alguma forma conectados? Ao passo que ele me disse: nessa temporada eu reprisei composições baseadas em aspectos conceituais ou temáticos, ao invés de personagens ou estética. Eu usei a faixa Applause for a Refugee para momentos em que um personagem reivindica algum aspecto de seu antigo eu ou encontra liberdade de Gilead em alguma forma. No episódio 12, a música está destacando a alegria de June ao descobrir que os Waterford foram capturados. Já quando a música toca no primeiro episódio, quando a Emily é resgatada, naquele momento a personagem é vista novamente como pessoa e não como propriedade, libertando-se de sua antiga identidade. Então, Applause for a Refugee, o próprio nome já diz, é uma música para refugiados. É um aplauso para refugiados. Então, ela toca nesses 2 momentos da série, na terceira temporada, exatamente para iluminar, para destacar momentos em que as nossas personagens conseguem algum tipo de liberdade de quem elas tinham sido obrigadas a se tornar ao longo da série, em Gilead. A última pergunta que eu fiz pra ele foi:
Por que você acha que o episódio 12 não tem nenhuma música pop tocando nele? Apenas as suas canções originais escritas pra série. E aí ele disse: eu acho que não há músicas pop porque elas não eram necessárias. Costumo escrever composições para momentos em que há músicas pop no roteiro e às vezes as minhas composições são escolhidas sobre elas. Então o que é que a gente tem aqui? Olhando para o episódio 12, única e exclusivamente nesse momento. 3 músicas, uma tocada com o objetivo de enaltecer o fato de que a June tinha acabado de descobrir que os Waterford estavam presos. Uma que é tocada durante o velório, logo após o velório da esposa do Lawrence. Essa música se chama Come Get Me. Ela tá ali pra trazer uma sensação de tristeza, mas ao mesmo tempo ela tá ali pra mostrar que a June e o comandante Lawrence querem vingança do que aconteceu com a Eleanor e do que tem acontecido em Gilead de forma geral. E a última música, que se chama Everything You Are, ela toca nos créditos com o objetivo de dar uma sensação de impulso e de atitude pro episódio 13, que traria o fim da temporada. Dito isso, vamos focar agora no episódio 13, porque ele é de longe o episódio mais interessante e mais impactante da terceira temporada e um dos mais impactantes da série inteira até agora. Nós tivemos, pelo menos, umas 7 músicas do Adam Taylor tocando no último episódio. Eu contei pelo menos 7 momentos ao longo do episódio em que as músicas dele foram tocadas. Infelizmente, eu não tenho informação de todas as músicas, de quais foram essas músicas. Eu tenho só de 2 delas, mas eu acho que elas são suficientes pra gente entender o que tá rolando musicalmente nesse 13º episódio. Eu peguei um trechinho de uma entrevista que o Adam Taylor deu pra um meio de comunicação. Isso não foi dito pra mim, mas ele disse isso numa entrevista, então eu vou ler aqui pra vocês. É um trechinho pequenininho, mas eu acho que ele vai ajudar a gente a pensar a trilha sonora. Ele diz: ao criar a trilha sonora de The Handmaid's Tale, eu me lembro de ter tido uma conversa com o criador da série, Bruce Miller, quando ele descreveu o mundo de Gilead como obscuro, como dark, mas esperançoso. Essa descrição moldou todo o meu processo de composição para a trilha sonora dessa série. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa descrição de um mundo que é perigoso, mas em que existe esperança, é exatamente o que a gente sente ao longo de todos os momentos em que temos trilhas sonoras tocando ao longo do episódio. A gente tem uma música no começo do episódio, na cena de flashback. A gente tem uma música enquanto a June tá trocando mercadorias com as aias. A gente tem uma música enquanto elas estão fazendo as marmitas das crianças com pão, enfim, com as coisas. A gente tem uma música na cena em que a June tá conversando com a Rebecca, que é a criança que tem mais destaque ao longo do episódio. A gente tem uma música quando a June vira pro Lawrence e diz: "You're not in charge, você não está no comando, eu estou." Também temos uma música que toca enquanto as Martas e Aias estão marcando o caminho até o aeroporto. E por último, a gente tem uma música que toca na cena em que a Rita chega ao Canadá e encontra a Emily e o Luke. Em todos esses momentos, a gente sente o desespero, o medo daquilo não dar certo, do plano todo não dar certo, e esperança de que ele dê certo. Curiosidade, e eu acho que isso vale a pena a gente pensar. A música que toca quando a Rita chega ao Canadá e abraça a Emily e abraça o Luke é uma música que se chama Ruins of a Memorial, Ruínas de um Memorial, que apareceu pela primeira vez na temporada na cena do memorial do presidente Lincoln, quando a June tá em Washington, ela tá discutindo com a Serena, e aí depois disso ela precisa ir gravar um comercial pra ser exibido no Canadá. E aí eu pensei exatamente o que o Adam Taylor tinha me dito na entrevista que eu fiz com ele. A gente tem 2 momentos em que essa música é tocada. Esses 2 momentos têm muito em comum. No primeiro momento em que ela é tocada, lá em Washington, a June tá quase se recusando a obedecer o Fred em rede nacional. E a June também tá sendo colocada em foco diante de outras aias, numa ação que tá tentando trazer a Nicole de volta. Nesse último episódio, essa canção toca quando a Rita tá chegando no Canadá, como eu disse, e colocando a June também em foco. Apesar dela não aparecer nessa cena, a Rita vira pro Luke e diz: isso só aconteceu porque a June fez com que isso acontecesse. Nesses 2 momentos, a June é colocada como símbolo, como espelho. E acho, na minha opinião, que é isso que a música quis resgatar pra gente, nesses 2 momentos em particular. E agora eu quero falar da música pop que a gente precisava discutir aqui, que era o objetivo principal desse vídeo. A gente vê, então, ao longo do 13º episódio, todas as Martas e as Aias
colaborando para o mesmo fim, que é chegar até o avião com várias crianças e tirar essas crianças de dentro de Gilead. É esse o objetivo, e é isso que a gente vai acontecendo ao longo do episódio. E esse objetivo, ao final, é alcançado. O avião chega no Canadá. E para que isso aconteça, a June acaba levando um tiro. Breathless and again. A gente ouve a música Into Dust, da Mazzy Star, tocando no momento em que as outras aias encontram a June na floresta, machucada depois de ter matado um guarda, socorrem ela e levam ela pra longe. E enquanto ela tá sendo levada, ela lembra de um momento em que ela teve antes de Gilead com o Luke e com a Hannah, filha dela. Vamos falar antes da música, tá? A música Into Dust conta a história de uma mulher que sente que está decaindo e desaparecendo no ar, como se ela estivesse virando pó, into dust. E aí, ao longo da música, ela explica como ela sente que ela e todas as interações que ela tem com outras pessoas desaparecem e viram nada. Tem um trechinho de música que diz: eu poderia possivelmente estar desaparecendo ou ter algo mais a ganhar. Eu poderia me sentir crescendo no frio, eu poderia me sentir sob o seu destino. E é como se a June estivesse pensando exatamente isso naquele momento. Ela poderia desaparecer, ela poderia morrer, mas talvez ela tenha algo mais a ganhar. Talvez a quarta temporada traga pra gente uma June ainda mais consciente do seu papel enquanto resistência, enquanto líder de uma resistência. Além disso, e acho que isso que eu vou falar agora é o principal, essa música e essas duas cenas combinadas trazem pra gente a lembrança de que a June de antes de Gilead não existe mais. Ela desapareceu, ela virou ar, ela virou poeira, dust. Essas duas cenas elas se combinam exatamente porque a gente tem uma visão de quem a June era antes de Gilead, de como ela tinha uma vida que era uma vida tranquila e feliz, e de quem ela tá sendo agora, de quem esse mundo, essa sociedade, esse governo obrigaram ela a se tornar. E essa temporada serviu principalmente para mostrar isso pra gente, em diversos momentos, em diversas situações. A temporada inteira teve como foco trabalhar as mudanças da June, que não necessariamente são mudanças para pior, são apenas mudanças que precisaram acontecer para que ela conseguisse sobreviver ali dentro, e que giraram em torno também das relações que ela tinha com cada pessoa importante dentro do núcleo dessa história. Ela passou uma temporada inteira avaliando e aprendendo até onde ela poderia ir em cada uma das relações que ela tinha estabelecidas. E conforme a série ia andando, ela ia esticando ainda mais essas relações. Então, ela começa a temporada como aia do Lawrence, evitando desafiá-lo, mas já curiosa, já querendo saber quem ele é, o que ele pode oferecer. E ela termina a temporada dizendo pra ele: você tá louco? Você não percebeu ainda que você não tem controle de nada? Que quem tá no comando sou eu? Todas as relações que ela teve dentro da temporada mostraram toda essa mudança e evolução da June enquanto personagem. Então tivemos isso com Lawrence, tivemos, por exemplo, toda a relação dela no começo com a Serena, tentando pressionar a Serena, tentando fazer a Serena enxergar que a Nicole estava melhor no Canadá. E a gente termina uma temporada com a Serena não só tendo denunciado o Fred e ido pro Canadá pra ficar com a Nicole ao invés de trazê-la pra dentro de Gilead, como a Serena também indo presa. A gente também tem mudanças na relação da June com as Martas. As Martas não respeitavam a June. E a gente termina uma temporada em que as Martas respeitam e colocam a June desde do 11º episódio, depois que ela mata o comandante Winslow, numa posição de liderança. E a gente também vê todas as outras aias passando a respeitar a June também como sua líder. E acho que essa música ajuda a contar exatamente essa história que vem sendo contada ao longo de todos esses 13 episódios, de como a terceira temporada teve foco nas mudanças internas causadas na June enquanto personagem e enquanto personagem líder, protagonista de revolução. Enquanto a Mazzy Star canta "eu tenho medo de desaparecer, de virar pó", a gente entende que é exatamente isso que tem acontecido com a June. Ela vira pó, quem ela era antes vira pó, pra dar lugar pra uma pessoa que precisa se colocar enquanto líder da resistência que ela tá ajudando a criar. As minhas expectativas pra quarta temporada de The Handmaid's Tale estão altíssimas, porque depois das aias e das Martas terem tirado 100 e tantas crianças de dentro de Gilead, não tem como ignorar. O único caminho para a quarta temporada é a revolução. E eu quero muito ver a June
como parte dessa revolução, né? Às vezes eu fico pensando, será que as Aias e as Martas vão dar um jeito de esconder a June dentro de Gilead e fazer o resto da sociedade acreditar que ela tá fora? Ou será que ela vai simplesmente ser realocada pra um novo posto? Isso pra mim não faz muito sentido. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre a trilha sonora de The Handmaid's Tale. Eu pretendo fazer novamente sobre a 4ª temporada, mas ainda tenho vontade de voltar pra primeira e pra segunda e repensar essas coisas de novo, já que eu só comecei esse tipo de vídeo agora, na 3ª temporada. Então, se vocês tiverem vontade de assistir a mais vídeos assim, por favor, comentem, se inscrevam no canal, me ajuda muito, vocês não têm noção do quanto significa pra mim a inscrição e o comentário e o like de vocês por aqui. E também me contem nos comentários quais são as expectativas de vocês pra 4ª temporada. O que é que vocês estão esperando? Muito, muito obrigada, de verdade. Espero que vocês tenham gostado tanto do final da temporada quanto eu gostei. Pra mim foi um episódio, assim, de alto nível. E espero ver vocês mais vezes por aqui nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!